Muito bem, meus amigos, esse é o último bloco do assunto principal. Você que está nos assistindo aí no YouTube, para assistir o programa Assunto Principal completo, entra lá na plataforma fotostv.com.br. Lá tem todos os programas para você assistir completos, primeiro, segundo bloco e também esse terceiro bloco. Como de costume, eu respondo as perguntas que vocês me mandaram e hoje eu tenho aqui 2 folhas com perguntas, são muitas perguntas. E essas perguntas, a maioria delas chegou então pelo e-mail. O e-mail que você deve mandar as suas questões, sugestões, o que você quiser nos comunicar, é o assuntoprincipal@fotostv.com.br. Você também pode deixar comentários no YouTube ou nas nossas redes e mídias sociais, mas está aí o nosso canal direto, que é o e-mail. Então vamos começar aqui pela pergunta do William Zanella. Em que situações posso fazer fotografias de natureza e paisagem com o uso de longa exposição? Seguinte, William, longa exposição é uma das coisas mais divertidas que você pode fazer na fotografia. Eu adoro essa técnica, eu sou fã das pinturas impressionistas, para mim é o momento da arte mais interessante, o que eu mais acompanho, o que eu mais gosto de apreciar, e a longa exposição me traz muito isso do impressionismo. Eu acho que é a técnica fotográfica que mais se aproxima do impressionismo, é justamente a longa exposição. E você pode usar a longa exposição para absolutamente qualquer coisa, tá? Em termos de paisagem nem se fala. Por exemplo, se você tem uma superfície de um lago, tá? E o reflexo não está perfeito, porque está batendo um pouquinho de vento e está dando uma tremuladinha assim ó, na superfície do lago. Bota uma longa exposição e você vai acabar emparelhando essa ondulação e fazendo com que tenha um reflexo especular, como se essa água tivesse um vidro paradinha. Perfeito, tá? Não aparece que é longa exposição, mas vai dar um resultado legal. Aonde aparece que é longa exposição e não é tão óbvio? Por exemplo, nuvens. O movimento das nuvens fica maravilhoso com longa exposição. O movimento das árvores balançando ao vento fica perfeito com longa exposição. Também é uma situação onde lembra muito o impressionismo. Você tem também a possibilidade de fazer aqueles campos de vegetação rasteira ou campos onde você tem agricultura, tipo milho, trigo. Trigo fica muito bonito, por sinal, onde o vento bate e vai dando rajadas e vai movimentando e serpenteando essa plantação. Fica incrível com longa exposição. Então, além dos básicos, né, que você tem ali, fotografia de cachoeira com longa exposição fica mais interessante porque dá o efeito do véu. Fotografia do mar, principalmente em rochedos, você tem a longa exposição deixando aquele aspecto de nuvem na arrebentação da espuma, das ondas. Então, longa exposição é ótima para praticamente todas as situações de fotografia de paisagem. Recomendo altamente que você, sempre que estiver diante de uma paisagem, experimente fazer longa exposição, porque você vai se surpreender com vários resultados. Porque a nossa velocidade de visualização e de imersão nesse mundo, ela às vezes é um pouco monótona, porque a gente já está acostumado com ela. Então, você olha para uma paisagem e pensa: não tem nada aí que uma longa exposição vai resultar em alguma coisa diferente. Mas aí você faz a longa exposição e aí você percebe que algumas coisas se mexem durante essa longa exposição. Para o olho, para o nosso olho, essas coisas estão razoavelmente paradas, tipo uma árvore que simplesmente dá uma balançadinha leve com o vento. Mas na longa exposição isso vai ficar legal. Então, recomendo altamente. E para fazer longa exposição, recomendo que você tenha filtros ND, filtros de densidade neutra. Principalmente um filtro ND8 ou filtro ND10. Tá? Um filtro ND8, por exemplo, ele corta 3 pontos de luz. Já dá para começar a brincar, legal. Um ND400 já dá para você fazer longa exposição mesmo debaixo do sol forte. Eu uso um ND1000,
tá? Que é um ND que corta 11 pontos de luz. Ele é extremamente denso e ele começa já também a influenciar um pouco nas cores da fotografia. Então, eu uso mais para fotografia em preto e branco esse ND mais denso, certo? Tem uma aula de longa exposição dentro do meu curso de fotografia de natureza. Então, se você tiver interesse, se você tiver aí acesso à plataforma da Fotos TV, entra lá e procura curso de fotografia de natureza lá comigo, que você vai ver que tem um material bem completo, bem extenso sobre longa exposição. Como eu disse, é uma das técnicas que eu mais gosto. Então, a tua pergunta é, em que situações você pode fazer na fotografia de natureza? Em praticamente todas as situações, a longa exposição cai muito bem. Beleza? Olavo Antunes. Quais lentes e corpos de câmera você indica para fotografia de rua, fotografia street, né, com um bom custo-benefício? Bom, custo-benefício nessa área é um pouquinho complicado, porque você precisa de uma câmera que seja rápida para ter a agilidade que demanda o street. Você precisa de uma câmera que seja pequena e que seja discreta, certo? Então, eu vou direto para as mirrorless ou para as compactas, porque DSLR é um trambolho muito grande e ela nunca foi muito usada para fazer fotografia de street. Mesmo na época do filme, os fotógrafos de street sempre preferiram as câmeras rangefinder, por exemplo. Raramente um fotógrafo de street trabalhava com uma câmera muito grande. Só quando realmente não tinha opção, lá antes da década de 50, quando você tinha as TLRs, ou você tinha as view câmeras, ou as folding câmeras. Mas depois da inserção da SLR e das rangefinder, você praticamente tem um domínio das rangefinder sobre as SLR dentro da fotografia street. E agora, na era digital, você ainda tem um domínio agora das mirrorless e das câmeras compactas em cima das DSLR, porque elas são muito grandes e elas assustam as pessoas normalmente. As pessoas logo pensam, um profissional, o que está fazendo foto minha e tal. Então não é recomendado DSLR. Bom, eu vou abrir aqui a lista do DDP Review de câmeras e a gente vai encontrar aqui algumas câmeras que são então indicadas para fazer fotografia de street, tá? Eu vou abrir aqui todas as câmeras, certo? E aí vou percorrer aqui e vou ressaltar algumas câmeras que eu recomendo para isso, tá? Lembrando que vou me ater a câmeras mirrorless e a câmeras compactas, porque câmera DSLR, para isso, ela não é específica, tá? Então, você tem, obviamente, as Leicas, só que Leica não é custo-benefício bom, então não conta, certo? Mas você tem as Fujis. As Fujis são muito interessantes para você fazer street. Você tem, por exemplo, aqui a XE3 por $900. É uma câmera que tem o visor eletrônico, o que é altamente recomendável para você que está pensando em fazer street, porque pense no seguinte, se você está usando uma câmera mirrorless ou uma câmera compacta que tenha só um monitor, tipo o celular, você tem que fotografar longe para você conseguir fazer foco. Então você tem que afastar a câmera do teu olho. E isso não é nem estável em termos de estabilidade, nem sustentável em termos de você não aparecer para o público. Quando você está com a câmera aqui, escondidinha, é muito mais interessante. Então, você está com a câmera aqui perto do teu rosto, você usa um chapéu ou um boné, por exemplo, você esconde completamente a câmera. Ou você pode usar uma câmera também, como antigamente era usada a TLR, que você mantém ela junto ao teu corpo com, no caso, o visor tilt virado para cima, certo? Então, viewfinder eletrônico e visor tilt é muito interessante para street, porque você pode fotografar assim. Você está com a câmera aqui parada, e aí você dá uma olhadinha e clica. Né? É assim que os fotógrafos de TLR faziam, porque eles olhavam a câmera de cima. Nesse caso aqui dessa Fuji, ela não tem o visor tilt, o monitor tilt, mas tem o visor eletrônico. Então ela é altamente recomendada. Aí você tem câmeras mirrorless, como essa aqui, que é super barata, $500. Tá?
a M100, mas ela não tem visor eletrônico. Então essas daqui eu já não recomendaria, já não acho uma boa ideia. Aí vamos continuando aqui. Ó, essa daqui também é uma câmera interessante, uma câmera compacta, tá? Ela não tem uma qualidade de imagem tão boa, mas ela é bastante discreta, tá? Que é uma TZ90 da Panasonic. Mas ela é bem baratinha, $400. Deixa eu descer mais. Essa daqui, ó, uma das melhores câmeras para street, tá? O custo-benefício dela não é tão bom, $1.300, mas ela tem uma alta qualidade, ela tem visor tanto eletrônico quanto óptico, então ela é uma híbrida. E ela tem a lente fixa, uma lente muito boa, uma lente fixa. Aqui temos uma mirrorless, de novo uma mirrorless básica, ela não tem visor eletrônico, então não vale a pena, que é a GX 850, mas ela tem um monitor tilt que quebra um galho se a tua técnica se baseia muito nisso de usar a câmera junto ao corpo. Aqui, ó, essa daqui, não é essa daqui ainda. Olympus Pen E, não, o que eu estou procurando é o Olympus Pen F. Vamos ver aqui, vamos descendo. Tem uma mirrorless aqui da Canon que eu acho meio cara, tá? A M5, ela tem visor eletrônico, ela é um pouquinho grandalhona para uma mirrorless, mas se você gosta da linha da Canon, pode ser uma boa, $930. Tudo isso é preço de lançamento, tá, minha gente? Não é preço de lojista e coisa assim. Aqui, ó, essa daqui é uma das câmeras mais recomendadas, a X-T2, tá? É uma excelente câmera, não é o melhor custo-benefício, mas ela é incrível para fotografia street, $1.500. E aí você tem, deixa eu ver, vou passando aqui. Aqui, ó, Pen F, $1.000. A melhor micro 4/3 para fotografia de street. Ela é incrível para isso, tá? Olympus Pen F. E basicamente é isso que tem de mirrorless dedicada à fotografia street por um preço razoável. Aí você tem algumas câmeras muito interessantes em termos de compactas. Eu estou procurando aqui, ó, essa aqui, ó. A Sony RX100, ela é uma câmera compacta, mas ela tem um sensor de 1 polegada, então é um sensor legal. Ela custa $850, mas ela é incrivelmente compacta e ela tem visor eletrônico. Isso faz dela uma ótima opção para fotografia de street. E em termos de lentes, bom, se você está trabalhando aí com uma câmera com fator de corte de 1,5 vezes, eu recomendo ou uma 20 e alguma coisa, por exemplo, da Fuji tem a 23, tá? Ou a 27 milímetros, então entre 20 e 30 milímetros, para você ter uma situação um pouquinho mais angular do que uma normal. Por exemplo, a 23 vai se comportar mais ou menos como uma 35, deixa eu fazer a conta aqui, tá? Eu sou péssimo de conta, eu tenho que usar calculadora para tudo. É uma droga isso. 23 milímetros vezes 1,5. 34,5, tá? Então praticamente uma 35 milímetros se você estivesse trabalhando com uma full frame, certo? Ou então uma 35 milímetros, porque 35 vezes 1,5 vai se comportar como uma 52,5, que é aí dentro das normais, certo? Então fotografia street, normalmente você trabalha ou com uma situação um pouquinho mais angular, tipo equivalente a uma 35 milímetros. Não precisa ser luminosa essa, porque essa seria uma fotografia mais ampla para você pegar os acontecimentos de uma maneira um pouco mais geral, então ela não precisa ser luminosa. Agora, uma normal, aí luminosa é interessante, tipo uma 35 1.4, tá? Ou se você for trabalhar com uma full frame, mas eu acho que não é o caso porque você me pediu custo-benefício. Mas se fosse uma full frame, seria uma 50 1.4, uma 50 1.8, para você também ter opções de desfoque ao trabalhar com street e também fazer fotografias noturnas. Tele para street não é muito interessante, tá? É legal você ter uma lente que te
põe numa perspectiva de imersão dentro do street. Se você está com uma lente tele, você se afasta muito e essa perspectiva afastada passa esse distanciamento. Então não parece que você está dentro, parece que você está vendo de fora. E isso para street não cai muito bem. Tem fotógrafos que são especialistas em fazer isso e fazem ótimas fotografias, mas o clássico do street está em volta da lente normal, que seria uma 50mm para full frame. Ou seja, independente do sistema que você pegar, faz o fator de corte, por exemplo, uma Olympus, que é micro 4/3, fator de corte de 2 vezes. Multiplica por 2 e procura algo em torno de 50mm. No caso, uma 25 vai se comportar como uma 50. E no caso do fator de corte de 1,5, uma 35 vai se comportar como uma 50, 50 e alguma coisinha. Certo? E assim você vai ter um bom kit de street. Kelvin Pontes. Para você, qual marca produz a melhor lente 50mm? Bom, essa pergunta é bem abrangente. Tá? Como é que eu vou te responder isso de uma maneira simples, sem gastar umas 2 horas? Falando sobre isso. Bom, seguinte, 50mm das marcas e dos sistemas comuns, certo? Tipo 50mm para Canon, 50mm para Nikon. Tanto Canon quanto Nikon são muito equivalentes nas 50mm mais luminosas, 1.4. Certo? Elas têm resultados praticamente equivalentes. A única que desponta um pouco é a Nikon com a 50mm 1.8G. A 50mm 1.8G da Nikon é muito melhor do que a 50mm 1.8 STM da Canon. E é mais cara, inclusive. Ela tem um elemento asférico, ela é melhor construída e ela tem um resultado global, geral, muito superior à versão da Canon, que é uma versão mais barata. Certo? Então, entre a Canon e Nikon, as 50 1.4 são equivalentes, a 50 1.8 da Nikon é melhor e mais cara do que a 50 1.8 da Canon. Aí nós temos correndo por fora a Sigma, que tem a sua linha Sigma Art, ART, e faz uma 50mm 1.4 que é um pouco superior a 50mm dos fabricantes oficiais Canon e Nikon. Então, a 50mm 1.4 da Sigma é bem interessante e eu diria que é a melhor 50 1.4 nesse nicho que a gente está trabalhando até agora. Falando de DSLR, full frame, Canon e Nikon. Vamos incluir a Sony nessa conta? A 50mm 1.8 da Sony é muito ruim. Tá? Ela tem uma aberração cromática transversal muito forte, muito forte. Não que Canon e Nikon não tenham uma aberração cromática muito forte, mas essa da Sony é muito forte, então eu não recomendaria ela, não é uma lente bacana. Agora, ela é fabricada pela Zeiss, inclusive, para vocês verem como marca não quer dizer muita coisa, você tem que ir observar caso a caso. Agora, a Leica e a Zeiss fabricam 50mm maravilhosas, principalmente para o sistema rangefinder, que é o mount Leica M, tá? Não é o melhor custo-benefício, elas são caríssimas, coisa de $2.000, $3.000 uma lente, tá? Mas se a pergunta é qual marca produz a melhor lente 50mm, ponto, eu diria que a Zeiss produz a melhor 50mm, ponto. É a Zeiss Biogon, na minha opinião, ou a Zeiss Loxia, tá? Produz a melhor 50mm, ponto. A Leica produz 50mm f1.0, a Noctilux, custa $40, $50.000 um brinquedinho desses. Ela é incrível, mas ela é estratosférico o valor. E, além disso, 50mm 1.0 é uma lente de nicho, porque é difícil você trabalhar com 1.0. Eu acho que as 50mm ali de aberturas intermediárias, tipo 1.4, 1.8, são muito mais interessantes. E no caso, eu acho que a Zeiss Loxia é a melhor 50mm que existe atualmente.
tirando essa Leica 1.0, que aí é fora da curva, né? Um ponto fora da curva, não tem como considerar muito ela, certo? Então, lentes para nossa realidade, luminosas como 1.4, a da Sigma. Lentes 1.8, a da Nikon. Lentes independente do valor, da Zeiss ou da Leica. É isso. Júnior Araújo, qual é o nome do programa de celular que deixa você personalizar a velocidade do obturador? Bom, provavelmente você está perguntando isso, Júnior, porque teve um programa anterior em que eu fiz uma prática de penning, aqui mesmo no estúdio, e usei o celular. E aí ele mostra justamente as configurações. Vamos pegar essa câmera aérea aqui, para ela pegar... Ela está se organizando aqui para pegar aqui o meu celular, tá? Será que ela vira? Olha aí, beleza. Agora não está de ponta cabeça, tá? Esse meu celular aqui é um Huawei P10. Vou virar ele aqui, ó. É aquele Huawei que tem o sensor e a lente. Ele é assinado pela Leica. Não é produzido pela Leica, mas é assinado pela Leica. E ele tem duas câmeras. Uma câmera é colorida, de 12 megapixels, e outra câmera é preta e branca, de 20 megapixels. Inclusive, fantástica essa câmera em preto e branco. E como ele é um celular dedicado à fotografia, a Huawei colocou um aplicativo original dela com funções muito boas. Por exemplo, você pode mexer no ISO, você pode mexer na velocidade, na abertura não, porque lente de celular não tem diafragma, mas você pode mexer também na compensação de exposição, no sistema de foco contínuo, simples ou foco manual, no balanço de branco. Você pode mexer inclusive no sistema de medição de luz, no fotômetro, e você tem várias outras funções aqui para fazer fotografia monocromática diretamente com o sensor monocromático, ou seja, não é uma conversão para monocromático, é uma fotografia monocromática de verdade. Você pode fazer HDR, panorâmica, você pode fazer fotografia de longa exposição com a composição de várias imagens diferentes. Essa aqui eu quero inclusive simular aqui para vocês, porque é muito legal. Eu uso bastante ela. Eu vou usar aqui a mesa para estabilizar a câmera. Tá? Vem um pouquinho para esse lado aqui. Não vem? Assim tá bom. Ó, tá lá meu pé lá embaixo se mexendo, ó, tá vendo? E a mesa ali, ó, tá paradinha, tá? Eu vou ficar balançando o pé e vou disparar uma fotografia. Olha só o resultado. Olha que incrível isso daqui. Ela fez uma longa exposição, sem precisar de filtro ND, sem precisar de nada. Como o celular está parado, você tem ali a mesa, o tapete parado, mas como o meu pé estava se movimentando, você tem aqui o movimento, então, da minha perna. Isso daqui para fazer fotografia... deixa eu achar uma fotografia aqui. Para fazer fotografia de paisagem, isso daqui é incrível, minha gente. Eu estou usando muito o celular para fazer fotografia de paisagem por causa disso. Olha só esse resultado aqui, ó. Pode vir de novo aqui. Olha só que incrível. Tá? Isso daqui é uma longa exposição de uns 3 segundos de composição de várias fotografias que esse meu aplicativo original da câmera faz automaticamente, ó, com uma qualidade excelente. Tá? Então, para te falar bem a verdade, ser bem sincero, tem vários lugares onde eu não estou mais usando a minha câmera porque eu estou usando esse celular. Agora, celulares que você tem, então, dedicados à fotografia, que tem 2 câmeras, que né, o fabricante fez um trabalhinho bem feito no celular em termos de fotografia, normalmente você tem um aplicativo que te permite configurações manuais. Se você não tem um desse, o que você pode fazer? Bom, eu não tenho iPhone, então não consigo te ajudar com aplicativos para iPhone, tá? Mas aqui eu vou mostrar na Google Play
os aplicativos que são recomendados para você, então, que usa Android, certo? Deixa eu ver se a câmera está aqui no lugar já. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, fotografia, ou melhor, câmera. Câmera. Opa, eu tenho que aprender a digitar, só. Câmera. Tá? Esse aplicativo aqui, ó, na minha opinião, é o melhor aplicativo de câmera gratuito. Open Camera, tá? Ele vai te dar os controles manuais, certo? Ele vai te deixar mexer aqui, por exemplo, ó, no ISO, no foco, ligar e desligar flash, balanço de branco. Então ele vai te dar as configurações, mas ele não tem um layout muito bonito, tá? Então, é um aplicativo gratuito, vai te dar muita opção, mas com um layout de aplicativo gratuito, Open Camera. E um outro aplicativo que eu acho muito interessante para câmera, para Android, e esse é pago, mas é baratinho, é esse aqui, ó. Não sei falar isso daqui, Footage, câmera, Footage, sei lá. Esse aplicativo tem um layout melhor, tá? Inclusive mostra histograma, tá? Ele tem várias funções legais nele, te permite mexer com praticamente tudo. Ele é barato, tá? Eu acho que custa $4. Eu não consigo ver o preço porque como eu já comprei ele, eu não tenho acesso mais ao valor, mas eu acho que eu paguei $4 ou R$4. É bem baratinho, tá? Então vale a pena para você que quer investir um pouco em um aplicativo para celular. Ele vai te abrir um mundo de possibilidades. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Vamos para a minha segunda página de perguntas. Felipe Antunes. Curti muito essa Fuji X-T2. O preço tá bom para mim, mas me diga, qual lente para retrato é boa com ela? Você está com muita sorte, porque a Fuji tem duas lentes de retrato que são fantásticas. Diria que talvez sejam até as duas melhores lentes de retrato que temos na atualidade hoje. A 56 1.4, tá? 1.2, aliás, 56 1.2 da Fuji. O preço dela está em torno de R$4.000, R$3.500, R$4.000. Ela vai se equivaler mais ou menos a uma 80 milímetros, 80 e alguma coisa. Incrível, fantástica, tem um bokeh fantástico, ela é rápida, apesar de ser uma lente muito luminosa. Então, altamente recomendada 56 1.2. Se você quer uma lente um pouquinho mais tele, aí eu te recomendaria a 90 f2. Também incrível, nitidez absurda, um bokeh maravilhoso e é um pouquinho mais tele. 90 vai se comportar como uma 135. Então, 56 1.2. Se você ali na conversão para uma full frame gosta de 80 milímetros, do aspecto de uma 80 milímetros. E 90 2.0 se você gosta do aspecto um pouquinho mais tele, de uma 135 então para full frame, certo? Elisama Lessia. Eu espero ter falado o teu nome certo. Ó, aqui, ó. Cadê? Aqui. Elisama ou Elisama Lessia, tá? Olá, preciso muito de um auxílio. Tenho uma Canon T6S e quero comprar uma mais avançada. Estou na dúvida entre a 6D e a 80D. Pode me ajudar com uma dica, pois não encontrei nenhum vídeo de comparação entre elas. Dificilmente você vai encontrar um vídeo de comparação entre elas porque você está falando sobre categorias muito diferentes de câmeras. Você está falando de uma Canon de entrada, que é a T6S que você tem, de uma Canon intermediária, que é a 80D, mas para fator de corte APS-C, e você está comparando ela com uma 6D, que é a câmera mais básica full frame da Canon. Então dificilmente vai ter você vai ter acesso a uma comparação entre elas. Se você passar da T6S para a 6D, você vai ter uma melhora, principalmente na questão de ruído.
certo? Vai perder um pouquinho em questão de autofoco se você for para Mark I, 6D Mark I. Para 6D Mark II, não tanto, porque o autofoco foi um pouco melhorado. Mas você vai evoluir muito pouco em termos de Dynamic Range, porque o Dynamic Range da 6D é muito ruim, tanto da Mark I quanto da Mark II. Então, se você gosta muito de fazer edições profundas na tua fotografia, você não vai ter um benefício tão grande de mudar para full frame. Agora, se você trabalha com ISO alto, aí você vai ter um benefício razoável em mudar da T6S para 6D. Se você mudar da T6S para 80D, você vai ter uma melhora em robustez da câmera e uma melhora principalmente em velocidade de operação da câmera, autofoco, uma melhora em termos de qualidade de imagem na gravação de vídeos. Mas a 80D é uma câmera muito cara pelo que ela entrega, então eu não acho que seria jogo você trocar da T6S para 80D. Inclusive, elas usam o mesmo sensor, então você vai ter ali, vai chover no molhado um pouco, vai gastar dinheiro meio que à toa. Eu recomendaria, já que você já tem uma câmera e está querendo melhorar, espera um pouco para 7D Mark III, que vai eventualmente vir no ano que vem, talvez em março do ano que vem. Tem rumores sobre isso. A 7D é uma linha um pouco mais cara que a 80D, mas como vai ser um lançamento que talvez traga algumas melhorias muito boas para essa linha, talvez justifique daí sim você gastar um pouco mais para ter ela. Então, eu esperaria o lançamento da 7D Mark III, se você quiser manter o APS. Se você, não, bati o martelo e quero ir para full frame, quero ter uma melhor qualidade em baixa luminosidade, aí não tem muito o que fazer em relação à Canon. Ela só tem uma câmera de entrada na full frame, que é a 6D. Aí você vai ter que escolher ou a 6D Mark I, que já tá obsoleta, mas pode ser encontrada usada por um preço bom ainda, ou a 6D Mark II, que é nova, está um preço um pouco elevado para o padrão que ela tem, mas está aí no mercado e foi lançamento agora desse ano, certo? Edivan pergunta o seguinte: na sua opinião, tem muita diferença entre a 80D para a T7i no quesito de vídeo? Eu acho que eu até já falei sobre isso num vídeo anterior, numa resposta anterior, mas a 80D, ela tem um bitrate um pouquinho melhor, ela tem as entradas ali para áudio, né, para você ter o áudio externo, vai funcionar um pouquinho melhor. E em termos de autofoco, é praticamente a mesma coisa. Em termos de qualidade de imagem, as duas fazem Full HD. Nenhuma delas se destaca em relação a isso. Tem o bitrate melhor, sim. E a 80D é um pouquinho mais robusta. Eu não acho que, se você está na dúvida entre a 80D e a T7i, eu não acho que vale a pena a 80D pelo que ela entrega e o custo que ela tem. Tá? Ela tem um custo muito alto, na minha opinião, pelo que ela entrega. De novo, assim como eu respondi antes, eu esperaria pelo lançamento da 7D Mark III. Ela vai vir um pouco mais cara, mas de repente ela vai vir com 4K, com um bitrate legal, com um S-Log legal. Então, se você está pensando em vídeo e quer uma câmera da Canon, eu esperaria a 7D Mark III. Não vai ser barata, mas finalmente talvez a Canon lance uma câmera para se equivaler às câmeras da Sony em termos de qualidade de imagem e de autofoco, e se equivaler às câmeras da Nikon em termos de qualidade de imagem, certo? Vai vir lá por março do ano que vem. Se você está com pressa, a 77D é um pouquinho melhor do que a T7i e está o mesmo preço, a princípio, pelo menos no mercado exterior. Né? A realidade brasileira é um pouco diferente, não sei aonde você vai comprar essa câmera, mas lá no exterior ela tem o mesmo preço, praticamente igual. E ela é um pouquinho melhor do que a T7i. Então aí recomendaria 77D nesse caso. Certo? E é isso que eu tinha por hoje. Mandem perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br. Eu respondo sempre para vocês aqui no último bloco do assunto principal. Para assistir o programa completo, entra lá na plataforma da Fotos TV, você vai ver o primeiro e o segundo bloco completo, além de ter acesso, obviamente, a esse terceiro bloco que está também no YouTube.
Você pode participar do programa mandando perguntas ali pelo YouTube ou também pelas mídias e redes sociais da Fotos TV, o Facebook, por exemplo, e as demais mídias sociais. Certo? A Fotos TV está em praticamente todas, é só nos procurar lá que você vai encontrar. Ok? Espero que tenham gostado e esse é o último programa desse ano, então boas festas para todo mundo, boas fotografias e nos vemos em 2018. Até mais. Tchau.